Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um GC Online. Mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, para aprender mais sobre a palavra de Deus. Junto comigo, se você não me conhece, eu sou o Mateus. Junto comigo estão aqui a pastora Lívia, a Fernanda, o Alisson, e juntos nós vamos aqui construir um diálogo muito edificante para abençoar a sua vida e a nossa vida também. Mas antes disso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, consagrando a Ele esse tempo. Senhor Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de aqui reunidos, nós podermos aprender mais sobre a Tua Palavra, sermos alimentados pelo pão que desceu do céu, que és Tu, Jesus. Deus, que mais uma vez nesse momento o Senhor venha falar conosco, que possamos ser renovados, restaurados e fortalecidos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. E Yeshua. Nossa fé está
fé está no nosso Deus, Amém. em Cristo Jesus. Que os céus se abram sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos então, nesse momento, estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Se você tem a sua agenda, pegue aí para nós juntos lermos, estudarmos e conhecermos mais. O tema do nosso estudo de hoje é os gemidos da criação e dos cristãos. Então, abra sua Bíblia junto comigo no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 25. Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 25. O apóstolo Paulo continua na construção do seu argumento, entendendo, a graça de Deus que nos tirou do lugar de condenação e nos libertou, operando em nós por meio do Espírito Santo, nos santificando. Romanos, capítulo 8, do 18 ao 25, a palavra do Senhor nos diz: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Glória a Deus. Eu acho que o cerne desse texto que nós lemos, essa perícope, essa porção de versículos, o versículo mais famoso aqui é esse versículo 18. A gente ouve, prega, fala muito sobre ele, que diz: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O sofrimento, e como o próprio título do nosso estudo fala, os gemidos. O sofrimento é um tema paradoxal para a nossa vida, um tema paradoxal para o cristianismo. Porque muitas vezes a gente cai no equívoco de achar que depois que aceitamos a Jesus não vamos mais sofrer. Só que, infelizmente, essa não é uma realidade. Poxa, Mateus, mas por que a gente não deixa de sofrer? Aí a gente entra dentro de um panorama por toda a Bíblia. Lá no início de tudo, quando Deus criou todas as coisas e nós tivemos acesso ao conceito dentro da construção da narrativa bíblica do que é a criação, a queda, a redenção e a restauração de todas as coisas. Então é importante nesse primeiro momento nós entendermos que Deus criou todas as coisas perfeitamente. Deus fez tudo, criou tudo de acordo com o seu plano perfeito, com o seu propósito, com a sua vontade. A Bíblia fala ainda que no 7º dia, quando Deus foi descansar, ele viu tudo o que ele fez e tudo era muito bom. Só que mais à frente o pecado entrou nessa história. E é aí que nós chamamos de queda. Depois da criação perfeita, veio a queda. E o que foi a queda? O homem tinha um relacionamento pleno com Deus. Lembra que o objetivo principal da nossa vida é viver para a glória de Deus, é glorificar a Deus em tudo. Então o homem, ele vivia isso plenamente. Só que quando ele caiu no pecado, quando ele escolheu o pecado e viver uma vida independente de Deus, conhecer o bem e o mal, embora Deus quisesse ensinar o homem de acordo com o relacionamento, com a caminhada, ensinar o homem sobre o bem e o mal, ele preferiu escolher os seus próprios meios. E então ele caiu da sua posição. Ele foi retirado. O pecado separa o homem de Deus.
O Thales Roberto tem até aquela música que diz que o pecado, né, me atrasa e me tira do foco das coisas de Deus. E a vida não flui. E de fato é assim, né? A vida não flui porque o pecado é como se fosse essa trava na nossa vida, né, que nos mantém presos à terra, nos mantém presos à carnalidade, os nossos desejos humanos. Só que dentro da história, em todo o Antigo Testamento, Deus estava preparando um presente maravilhoso para nos dar, que foi Cristo Jesus, a maior bênção, o maior milagre que eu e você poderíamos receber, que é a redenção dos nossos pecados. E aí a gente já está no terceiro né, ponto aqui, no terceiro tema. Né? Primeiro foi a criação perfeita, segundo foi a queda, que foi quando o pecado entrou no mundo, e terceiro, a redenção. Cristo é a provisão de Deus, a providência divina nos alcançando e nos redimindo, ou seja, nos tirando desse lugar de trevas, desse lugar de pecaminosidade. E agora nós vivemos sob uma promessa, nós vivemos sob uma palavra, né? A promessa da restauração de todas as coisas. E é sobre isso que esse texto está dizendo. Né? O versículo 19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A própria natureza, ela foi corrompida também pelo pecado. Né? A própria natureza, ela foi meio que deturpada da sua perfeição. Quando o pecado entrou no mundo, ele não tocou apenas no homem, ele não depravou só o homem, mas toda a natureza agora passou a ser alvo, né, dessa condenação junto com o homem. E tanto o homem quanto a natureza têm em si esse anseio pela redenção. A própria Bíblia fala que Deus plantou dentro de nós o anseio pela eternidade, o desejo pela eternidade. E traduzindo para os nossos dias e diálogos de hoje, existe de fato um vazio do tamanho de Deus. Existe um vazio em nós que somente Deus conseguirá preencher. Somente Deus poderá preencher. E é exatamente isso que nós ansiamos, só que muitas vezes a gente não sabe nem, né, expressar, a gente não sabe nem de onde vai vir esse preenchimento. Por isso hoje a gente vive numa sociedade tão perdida, pessoas buscando o sentido da vida, né, com crises existenciais, quando na verdade a solução está em Cristo Jesus. Então, a reflexão aqui nos leva exatamente para esse senso, para esse entendimento. Que é verdade que hoje nós temos sofrimentos, pastora Lívia, e esses sofrimentos são consequências da queda e a gente está aguardando daí uma redenção. E tem até uma pergunta muito interessante aqui, ó. Seja sincero, lá na agenda, olha lá, dá uma olhadinha. Se não, você ouve aqui. Seja sincero, você tem vivido como quem aguarda e anseia o dia em que se tornará semelhante a Jesus, nosso Salvador? Ou as preocupações e os sofrimentos do dia a dia estão te consumindo a ponto dessa esperança esvair? Porque, de fato, sim, nós ansiamos por esse dia e devemos ansiar por esse dia. Esse deve ser o nosso maior alvo, que é desejar a eternidade, é viver a eternidade. E quando a gente deseja algo muito, a gente vive aquilo bem, né? Mas acontece que muitas vezes nós experienciamos e sofremos as coisas daqui com uma intensidade tão superior à expectativa da glória, que aí a pessoa se confunde. Aí é o verdadeiro, Deus, me leva logo, não aguento mais essa terra. Você já viu? Me leva, Senhor. Entendeu, figurinha? Por quê? Porque a gente vê o caos que está aqui, aqui está muito ruim, me leva logo. Deus, é oração errada, né, gente? Isso aí é misericórdia, é meio oração suicida, esquisito demais. Não faça isso. Não tem que ser dessa forma, né? Nossa expectativa deve ser inclinada ao Senhor, à eternidade, a viver as maravilhosas coisas que a gente sonha e pensa e vê em Apocalipse e lê lá. Tem que ser isso. Não um desespero, porque aqui está ruim, né? Deve ser um gemido de que, Jesus, eu te anseio, eu te quero demais, eu te busco, eu quero ver o Senhor face a face. Nada do que eu estou vivendo aqui se compara àquilo que o Senhor é. E é uma contemplação, é um lugar de adoração e de se render. Redição. Exatamente. Rendição. Eita! Glórias. Então, ou seja, é um gemido esperançoso, onde a gente espera algo muito lindo, muito melhor, muito maior. E é isso que, às vezes, nós cristãos, me colocar também,
nesse lugar, que nós nos equivocamos, que a gente fica frustrado com as coisas que não dão certo aqui, entre aspas, né? Porque até o sofrimento o Senhor nos leva a viver uma vida aos pés dele, nos aperfeiçoa o caráter, que o sofrimento na vida do crente tem esse propósito. Mas muitas vezes a gente se perde nesse lugar, onde a gente acha que aqui está um caos, agora não quero mais saber dessa terra. Não é esse tipo de gemido que o texto diz. Ele fala de um lugar em Deus, que nós temos esse lugar para ansiar e experimentar por causa dele mesmo, não é porque aqui está ruim. Eu não quero ir para o céu porque lá é melhor do que aqui, eu quero ir para o céu porque Deus está lá. Exatamente. Porque Jesus está lá, né? Exatamente. Olha que expectativa tão grande, né? Que gozo maravilhoso que deve ser estar diante do Senhor. Esses dias eu até recebi um vídeo, né? Como o vídeo encenava uma experiência de algumas pessoas e foram colocadas pessoas com os olhos vendados em um lugar escuro. Essas pessoas não sabiam onde estavam, o que estavam fazendo. E elas sentaram e quando elas tiraram as vendas dos olhos, tinha um rapaz vestido de Jesus, encenando, né, o Cristo, o sofrimento de Jesus, e ele com a coroa de espinhos e tal. E essas pessoas começaram a chorar vendo aquela cena, e muito interessante. Só que eu comecei a refletir, olhando para esse vídeo, pensando, cara, se diante de uma encenação, diante de uma imagem que nos remete ao sacrifício de Cristo, já é algo que nos causa emoção, comoção. Imagina diante do Cristo glorificado. Imagina diante da glória de Deus. Isso só faz o coração queimar, arder ainda mais de anseio e de desejo por estarmos todos juntos, muito em breve, diante do Senhor, adorando, contemplando a sua grandeza e a sua face. E a Bíblia, ela vai ainda mais além. Ela não diz apenas que a gente vai estar com Ele. A Bíblia fala que nós seremos como Ele é. Nós teremos um corpo glorificado. Essa é a glorificação total, né? A redenção total, a restauração total de todas as coisas, né? O famoso já, mas ainda não. Né? Hoje nós já temos, né, o acesso à santificação, né, a Cristo operando em nós por meio do Espírito Santo, nos santificando. Só que ainda existe em nós essa militância, existe em nós ainda essa batalha entre a carne e o Espírito. Então, nós já temos sim um pouco do céu em nós, só que ainda existe uma parte de nós que precisa dessa obra, dessa redenção completa, e nós receberemos isso lá na eternidade. E é esse olhar, né, que faz com que os gemidos de hoje, o sofrimento de hoje, né, não seja nada comparado à glória que nos aguarda. Sim, e eu sempre falo assim que a experiência do pecado, ela dá pra gente literalmente o que a Bíblia fala, né? Assim, um prato de lentilhas. Você tá ali com uma fome e chega aquele prato de lentilhas que naquele momento, quando você come, se você tá com uma fome, te é suficiente para matar uma vontade. Mas aquele vazio, ele vai voltar. E o que nos espera no Senhor é um banquete maravilhoso, assim. E que não se compara, gente. Nada contra a lentilha, quem gosta de lentilha, tá tudo certo. Mas não se compara a um banquete. Pensa tudo que você mais gosta de comer numa mesa farta. Andar com o Senhor é isso, né? Então, assim, não se compara esse nadinha perto do tudo que Deus tem para nós, assim. Exatamente, exatamente. Muito interessante essa figura do banquete, né? Porque às vezes a gente limita tanto a nossa visão aos prazeres aqui da terra e por isso, como a pastora Lívia falou, a gente fica frustrado. E a gente acha que o nosso alívio vai vir de prazeres terrenos. Por isso que muitas vezes a gente fica preso em pecados, por isso que em muitas situações a gente acaba ficando aprisionado e querendo em nós mesmos buscar uma solução para os nossos problemas e a gente volta para o mesmo fundamento. O nosso vazio só será preenchido por Cristo Jesus. E aí a gente fica tentando encher, né, o nosso coração com coisas que não vão preencher, que não vão caber, né? E por isso a gente vai estar sempre se frustrando quando existe um banquete preparado para nós. E é para esse banquete que o nosso olhar precisa estar apontado. É para a boda do Cordeiro, é para a eternidade com Cristo. Porque enquanto nós estivermos aqui, o Hernandes Dias Lopes diz isso, aqui ainda há dor e morte, há fraquezas e lágrimas. Não caminhamos, porém, para um túmulo gelado e frio, mas para a gloriosa ressurreição. O fim da nossa vida não está no cemitério. O fim da nossa vida não está no túmulo. Eu me lembro que eu tive uma conversa
Eu fui com alguns pastores a um sepultamento, acho que há em torno de um ano atrás, não lembro bem. E a gente vinha conversando no carro, na volta, e falando que a morte para nós, seres humanos, é algo tão difícil de lidar. Né? A perda, a morte, a gente não foi feito para morrer. Né? O plano original é a vida eterna, continua, né, ainda sendo a vida eterna. Mas o nosso corpo, ele sente, as nossas emoções sentem muito a perda. Só que quando a gente vira a ótica disso, a gente entende, né, o nosso corpo como pecaminoso, a gente também entende a morte como uma libertação. Parece paradoxal, né? E é difícil. E claro que isso não deslegitimiza a dor do luto, a dor da perda, não. Mas pode também haver um consolo, pode haver uma esperança em nós de que a morte nos liberta desse corpo pecaminoso e nos deixa ainda mais próximos da promessa, do cumprimento da promessa, que é a ressurreição dos santos, que é a restauração de tudo, quando nós receberemos um corpo glorificado, assim como Cristo recebeu. A Bíblia fala que Jesus morreu, seu corpo humano padeceu, sofreu na cruz, foi para o túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou glorificado. Essa ressurreição que quando Cristo morreu, morreu como filho unigênito, ressuscitou como filho primogênito de muitos irmãos, como primícia da ressurreição. Cristo é aquele que, diferente de Lázaro, por exemplo, que morreu, ressuscitou e depois morreu novamente, Cristo não morreu novamente, porque ele recebeu um corpo glorificado e a Bíblia fala que ele está sentado à direita de Deus e voltará para nos buscar. E nesse retorno nós seremos glorificados como ele é, vivendo em plenitude essa realidade de redenção, não é, Alisson? E tudo isso que vocês comentaram me trouxe à memória a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, onde Paulo, no versículo 19, vai dizer que se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os homens mais infelizes. Então isso quer dizer que se a gente vive uma vida hoje, onde nós fazemos a obra de Deus com alegria, isso quer dizer que nós não estamos simplesmente pensando que a gente está vivendo aqui, mas a gente está esperando uma glória que ainda vai ser revelada. A gente está esperando se encontrar com aquele de quem hoje a gente fala. E não só a gente, como o irmão que está do nosso lado. Então, quer dizer que os nossos olhos não podem estar onde aquilo que a nossa visão simplesmente vê aqui de uma forma carnal. Mas os nossos olhos têm que estar naquilo que ainda vai ser revelado, que isso traz uma alegria para nós, né? Uma esperança de que um dia a gente vai estar com ele lá. Então, é muito interessante essa ligação, né, que Paulo faz. Amém. É interessante que Deus é muito didático, né? A pastora Lívia é pedagógica. Pedagoga. Mas ela é pedagógica. Mas ela é pedagógica também, porque ela tem estratégias de ensino, né? Estratégias de comunicação com as crianças, especialmente. Mas Deus, ele também é muito pedagógico. Deus, ele se utiliza muito das figuras comuns da nossa vida para nos ensinar tanto. Como a Fernanda falou sobre o banquete, né? A gente já tem conversado aqui sobre a filiação, o casamento, a figura do casamento, né? Que fala sobre Cristo e a igreja, né? E esse encontro do noivo com a noiva. Né? E a gente vê, né, em tantos momentos na Bíblia, Deus nos ensinando, né? As parábolas, exatamente. E é engraçado que tudo sempre aponta para um valor eterno. Tudo sempre aponta para a eternidade, né? Todos os ensinos de Jesus como pessoa, o homem que encarnou, discipulando, né, os apóstolos, estando próximo, né, todos os ensinos dos próprios apóstolos de João, de Pedro, de Paulo, né, são ensinos que tiram os nossos olhos do valor terreno e apontam, né, o sentido da verdadeira felicidade para aquilo que é eterno. Não como escapismo. Exatamente. Da terra. Não querendo fugir daquilo, mas daqui. trazendo o alívio de que, né, vai dar tudo certo um dia, porque a nossa esperança é Cristo. Né? Cristo em nós, a esperança da glória. Né? Então, Ele mesmo é a nossa redenção. E junto com isso, entra no pacote daquilo que o texto fala sobre a natureza que aguarda. Né? E a gente entra em um grande debate que a gente, na verdade, não vai entrar nele, sobre Cristo pisa nessa terra ou não pisa. Enfim, nós não vamos conversar sobre isso. Mas o fato é que o desejo de Deus é que tudo seja redimido. E essa redenção está diretamente ligada à redenção do homem. Nessa restauração de todas as coisas está aqui pau a pau com
a redenção do corpo humano, a redenção do ser humano, como completamente restaurado à imagem de Deus. Aqui no texto, no versículo 19, fala assim, né? Que há uma ardente expectativa da criação que aguardará a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a gente tem esse gemido, né? A criação tem esse gemido, o cristão tem esse gemido de esperança por causa de Cristo, por Cristo, né? Pela eternidade, por quem Ele é, né? Não porque está sofrendo aqui embaixo. E isso exige também de nós um posicionamento, porque há uma expectativa da natureza, há uma expectativa de toda a criação, de que os filhos de Deus se manifestem como tais. Então, isso é muito importante a gente observar, porque enquanto eu espero pela eternidade, eu tenho que caminhar para esse lugar. Sim. O céu não é só o nosso destino, mas é a nossa origem, né? O Espírito Santo nos regenerou, nós viemos de Deus, nós fomos nascidos de Deus, nós viemos de lá e vamos voltar para lá. Amém. Mas precisamos de entender que enquanto estamos aqui, temos que nos portar como tais. Exatamente. Ter esse comportamento, sou filho de Deus. Exatamente. A gente já vive hoje como peregrinos, né? Sim. Eu acho muito interessante essa figura da peregrinação, porque alguém que é peregrino não se conforma, não se conforta com o lugar por onde ele está passando. Pelo contrário, ele tem um foco na sua nação, ele está querendo chegar lá e ele vai, né, sem parar muitas vezes, né, literalmente a gente consegue nem descansar, né? A gente nem quer. A gente quer mesmo é gastar, né, o máximo possível para chegar o mais rápido lá, porque lá é que habita de fato o nosso gozo, lá está o nosso prazer, né? E eu queria encerrar aqui fazendo mais uma citação de uma frase que diz que diante do fulgor da glória que nos espera, os sofrimentos do presente são leves e momentâneos, né? O banquete que nos aguarda, né, a visão, a contemplação desse banquete que nos aguarda nos faz diretamente considerar os manjares, as lentilhas desse mundo como nada diante do prazer da glória eterna. Então, que o Senhor te abençoe. Vamos orar e vamos encerrar mais um GC Online. Senhor Jesus, obrigado pela revelação da Tua Palavra. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo em nós, que traz ao nosso coração essa verdade das Escrituras, que acendem em nós essa esperança da glória eterna e nos faz encontrar no Senhor o prazer, nos faz encontrar no Senhor a esperança, nos faz encontrar no Senhor a verdadeira vida. Que essa palavra fique firmada no nosso coração e que nós vivamos de acordo com ela, ansiando todos os dias a eternidade contigo. Amém. Yeshua.